Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que sejam bem, espero que estejam com saúde. Mais um vídeo para a glória de Deus. Vou aqui, lavar essa louça e eu tava passando algumas coisas no Instagram e me deparei com uma mensagem do pastor Josemar Bessa. E falou muito ao meu coração, sabe? Queimou muito uma frase que ele disse, que é: se você pudesse comer das suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Isso falou muito no meu coração, sabe? O Senhor tem falado muito a respeito de palavras. E você? Faça essa pergunta hoje. As palavras que você fala no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com as pessoas à sua volta. Se você pudesse comer ou dá-la para essas pessoas comer, elas seriam nutridas ou envenenadas? Faça você essa pergunta e responda. Então, pessoal, vou aqui lavar as louças e nós vamos conversando. Frio, vou colocar uma aguinha quentinha aqui. E isso falou muito ao meu coração, sabe? E o Senhor me levou em algumas passagens da Bíblia. Só um minutinho. Eu anotei aqui no meu caderninho. Gente, meu rosto tá um pouco inchado. Eu fiz um procedimento no dente e tá um pouquinho inchado, mas tá tudo bem. O Senhor me levou em alguns capítulos na Bíblia sobre isso, sobre esse tema. E um desses foi lá em Provérbios 18, 21, que diz assim: que a língua, ela tem o poder, a nossa língua, tudo que nós falamos tem o poder de construir ou de destruir. Em algumas versões vai dizer mais forte ainda. A minha que eu tenho diz assim, que ela tem o poder da morte e da vida. Pensa, o tanto que o que nós falamos tem poder na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. E o que você tem falado? E as pessoas à sua volta? O que tem falado? Você, ultimamente, quando alguém pergunta assim, como você tá? Você é do tipo que destrói ou constrói? Quando a pessoa pergunta pra você assim, ei fulano, como você tá? Você diz assim, mas eu não vou mentir, claro. Mas a partir do momento que você profere, mesmo você não tendo bem, você profere coisas boas, palavras de bênção, de vitória, o mundo espiritual ele é regido por palavras. O mundo ele foi feito no poder da palavra. Deus, quando disse que haja luz, e houve luz. Que haja firmamento na terra, e houve firmamento. Poder da palavra. A pessoa pergunta assim, oi fulano, como você tá? Será que você só reclama? Ai, não tô bem não. Meu marido tá desse jeito, não me trata bem. Meus filhos só me dão trabalho. Meu trabalho, credo. Só tenho perseguição. Todo mundo que tá lá é ruim, só você é a boa. Não tô falando que você não é boa, mas você só reclama de tudo. Nunca tá bom, nunca tá satisfeito com nada. Não tem prazer em nada do que você recebe. Você reclama de tudo, das pessoas à sua volta. Sempre tá insatisfeita. Não vê nada bom, nada de bom no dia. Gente, eu trabalho numa loja
E alguns clientes eu falo, bom dia. Sabe o que eles respondem? Bom dia pra quem? Bom dia se for pra você. Eu falei, vai ser um excelente dia. Mesmo que o dia não esteja bom, mesmo que já tenha um monte de pepino pra resolver. Eu falo, vai ser um excelente dia. Ô, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, você tá perto de pessoas que só reclamam, que só murmura, ninguém gosta. Comece a mudar suas atitudes. Comece a mudar suas sementes. O que você tem falado? Tudo que você fala tem uma consequência. Tudo que você fala tem uma consequência. Lá em Mateus 12:36 vai dizer que Jesus ele nos ensina que eu e você, nós, isso mesmo, nós prestaremos conta de todas as nossas palavras. Tudo que sai da nossa boca de inútil, de desonroso, nós vamos ter que prestar conta. Já prestou atenção nisso? Tanto que é forte, tanto que é o peso que tem as nossas palavras na vida das outras pessoas. Muitas vezes nós não estamos no bom dia, nós queremos descontar em cima de quem não tem nada a ver. E muitas vezes nós falamos coisas tão pesadas para as pessoas que não tem nada a ver, que uma palavra, ela corta mais do que espada. Já viu isso? Tem gente que fala assim, nossa, fulana, eu preferia levar um tapa do que fulano me falou. Porque dói. As palavras, elas doem, elas machucam. Então, nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Eu postei esses dias a palavra que o Senhor tem me falado, que lá em Mateus 12:36, lá em Lucas, na verdade, 6:45, fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se você não adianta estar na igreja, não adianta postar nada de versículo, sendo que quando você tá no meio de outras pessoas que começa a falar piadinhas com duplo sentido, falando mal das pessoas, o Senhor sonda seu coração. Ele sonda o nosso coração. A boca fala do que o coração tá cheio. E ele sonda, ele conhece. Nós podemos esconder das pessoas, mas não de Cristo. Ele sonda o nosso coração. Então, o que você tem falado? Para quem você tem falado? Tem nutrido ou tem envenenado? Quando uma pessoa vem te pedir um conselho, você dá esse conselho dentro da palavra? Ou você deixa ser guiado pelas suas emoções? Como você tem aconselhado as pessoas? Você tem pedido direcionamento ao Senhor? Você tem deixado Deus usar a sua boca para abençoar outras pessoas? A Bíblia vai dizer que não tem como jorrar duas águas da mesma fonte, boa e amarga. Não tem como você estar dentro da igreja, adorando, louvando ao Senhor, e no seu trabalho, na sua escola, na rua, nos seus vizinhos, você falar mal das pessoas. Não tem como. Não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. E o Senhor sabe disso. Que nós possamos entender, compreender que nós somos instrumentos na mão do Senhor. Eu não estou falando isso querendo ser melhor ou não. Eu sou a menor da casa, gente. Mas isso queimou no meu coração. E quando o Senhor, eu tô aqui tentando lavar a louça tem um tempão já, e o Senhor tá queimando, sabe, no meu coração para eu falar. E eu falo, meu Deus, e o Senhor foi me direcionando. Lá em Efésios 4:29 vai dizer que falar mal dos outros, difamar ou semear discórdia é algo que é condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
E eu não sei por que eu estou dizendo isso, isso é uma palavra muito dura. Mas o Senhor me incomodou para falar isso. E eu tenho que ser obediente. Mas nós devemos, ele nos ensina também a falar palavras de edificação, palavras que encorajam. Em Efésios 4:29 vai dizer que nós devemos falar palavras que encorajam, que confortam e que ajudam as outras pessoas a crescer. Não adianta a gente vir tentando falar com as pessoas, tentando fazer a força. Não, o Senhor não faz desse jeito, não é por força e violência. Não é dessa forma, é com amor, gente. Graças a Deus o Senhor me deu o privilégio de mim e a minha família congregar na igreja no Brasil, a nossa última igreja, Glória de Cristo, que ali os nossos pastores nos ensinavam na palavra com amor. Nós tivemos o privilégio de estar com eles, de estar com pessoas que nos ensinavam, que nos encorajavam dentro da palavra. É isso que nós temos que fazer com as pessoas. Não é falar os gritos, você está errado, isso é pecado, não é dessa forma, não é dessa forma. Um dia nós estávamos no lugar dessas pessoas, que nós éramos inocentes na fé, não conhecíamos, e o Senhor levantou alguém para cuidar de nós, limpar, curar nossas feridas. Então, se hoje você tem o privilégio de falar a palavra, de levar a palavra para alguém, encorajar com amor, corrigir com amor, peça direcionamento ao Senhor. Peça que o Senhor use você como boca profética para encorajar outras, para levantar outras mulheres. Você não precisa levantar sozinha, você tem que levantar e pelo menos ajudar uma outra a se levantar, que a sua vida venha refletir que Jesus está nela, que Jesus possa te abençoar, que a minha e a sua boca possa ser uma boca abençoada para encorajar, para levantar outras, nunca para diminuir, nunca para difamar, para amaldiçoar. Porque a palavra de Deus diz que abençoados serão aqueles que te abençoam e amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoam. Eu não preciso me justificar para ninguém quando alguém falar mal de mim. Nós temos um Deus justo, fiel, verdadeiro. E nós temos que orar por elas. Ore por quem está passando por dificuldades. Você já orou por alguém hoje que não tem forças para orar? Um dia eu não tinha forças para orar. E o Senhor levantou pessoas. Um dia eu fiz uma oração. Senhor, eu não tenho forças para orar. Levanta pessoas para orar por mim. Me apresenta seus amigos, Jesus. E o Senhor me apresentou e levou pessoas, levantou pessoas para me ajudar. Se hoje eu estou de pé, eu agradeço ao Senhor que levantou pessoas, foram instrumentos na minha vida. E isso eu falo, Senhor, que hoje eu venho ser instrumento na vida de outra pessoa. Ore por alguém que não tem forças para orar. O Senhor vai te trazer a memória. Amém? Que a minha e a sua boca seja fonte de palavras nutridas. Amém? Um beijo. Tchau, tchau.